prefeitura vai terminar o ano, eu diria que com as contas arrumadas, nós não vamos ter sobressalto, né, até o final do ano. O que já é muita coisa. Isso com muito sacrifício. Isso com muito sacrifício. 13º salário garantido. Garantido. E agora, qual é a nossa... Quer dizer, quando estava todo mundo, Mário, imaginando, não, mas parece que nós chegamos numa situação de fundo de poço e que vai melhorar. Setembro foi um mês desastroso para a arrecadação. E não só para a arrecadação, para a atividade econômica como um todo, que, aliás, é a causa de tudo. É impressionante como tudo caiu do ponto de vista de arrecadação em setembro. De modo que isso nos deixa, claro, quando eu disse que nós vamos chegar no fim do ano com a situação sob controle, mas não sem sacrifício, não sem fazer certas medidas, e o prefeito é muito atento para isso, fazer certas medidas que garantam essa tranquilidade para que a gente não perca, por exemplo, a expectativa ou a perspectiva que todos têm de ser uma prefeitura que mantém em dia o salário dos seus funcionários, que paga os seus compromissos. Isso dá à prefeitura uma situação muito vantajosa. Por exemplo, nós conseguimos contratar muitos serviços, seguramente mais a preços melhores no mercado, porque quem contrata sabe que vai receber, e que vai receber em prazos que são prazos perfeitamente compatíveis. É isso que a gente se esforça para manter para o ano. Mas ninguém sabe o que é que vai acontecer. Quer dizer, se a gente continua, nós estamos falando em 1 ano e meio de queda contínua de arrecadação. Então, manter um equilíbrio nessa situação é muito difícil, porque há despesas que você não pode comprimir, principalmente para uma prefeitura que teve que expandir serviços. Porque o Salvador, por exemplo, o que aumentou no custeio, aumentou basicamente pela expansão dos serviços de educação e em saúde, muitas né? áreas, mas principalmente na área de educação e saúde. Né? Nós estamos aplicando muito acima do índice em educação e saúde. Né? Esse ano, por exemplo, já próximo a 18% em saúde, próximo a 27% em educação, mesmo nessa situação difícil. E são serviços que foram implantados e que não tem recuo. Não tem. Não tem recuo. Como é que você vai fazer? Quer dizer, daqui a pouco o hospital municipal se prepare que o custo também o hospital municipal realmente um fator que ainda que vai aumentar ainda as despesas de custeio da prefeitura. Não é para 2017, ele vai ficar pronto em 2018, mas nós temos que nos preparar para isso, mas ainda nós temos que nos preparar para 2017. Já foi o orçamento, né? Mas esse orçamento é um orçamento que, assim que for aprovado, em dezembro, ante a perspectiva da economia, nós vamos ter que esmiuçar esse orçamento para ver se nós vamos contar com isso. Aliás, como fizemos em 2016. Essa proposta de emenda à Constituição, chamada do teto, isso vai restringir investimentos do governo federal. Né? A gente sabe que vai. Né? O pessoal diz, não, mas a educação e saúde pode até ser que a educação e saúde mantenham os mesmos percentuais, porque vai depender de jogar para um lado para o outro. Mas tem um teto. Significa que a atividade econômica vai demorar a começar a reagir e voltar a um patamar, né, razoável. Isso significa que sua arrecadação também sofrerá algum por exemplo, tempo ainda. E veja, o problema de saúde é gravíssimo, porque veja o que aconteceu. Todas as unidades, mas a grande maioria das unidades novas mais recentes que a saúde implantou, elas não estão tendo a contrapartida dos recursos do SUS. Ou seja, a prefeitura está arcando com 100% desses custos. Esse, aliás, é um dos principais pedidos do prefeito ao governo federal. Nós não estamos pedindo nada de excepcional, estamos pedindo apenas que o governo federal, nesse caso, cumpra o que ele tem que cumprir. Se nós, ao instalarmos uma UPA, por exemplo, há uma regra do governo federal que diz, olha, o custeio dessa unidade, por exemplo, não sei se o número é exatamente esse, 30% ou 40% de recursos federais. Mas o problema é que isso não está sendo feito. E a prefeitura, então, está arcando com 100% desses custos. Então, isso é uma situação extremamente delicada. O prefeito, por exemplo, já foi várias vezes ao ministro, já foi ao presidente da República tratar desse assunto, porque o ministro tem prometido que a prioridade dos recursos vai ser para atender aquelas unidades que já estão implantadas
e que não estão recebendo a contrapartida do SUS, mas isso é extremamente grave, principalmente para uma prefeitura que fez expansão de serviços, né? Tem serviços novos e não podia deixar de fazer. Não podia deixar de fazer porque nós não podíamos continuar tendo aquela cobertura que tínhamos do Programa Saúde da Família aqui na capital, que era muito pequena, praticamente não tinha UPA municipal, apenas uma que funcionava muito mal. Os novos serviços na área de saúde, por exemplo, chamado Multicentro, que é uma área muito sensível, toda hora vocês recebem aí pedidos de exames e de consultas de especialidades. Então, tudo isso teria que ser feito. E nós vamos ter que enfrentar essa situação em 2017, e eu vejo uma situação bastante difícil de ser controlada para que a prefeitura continue a ter esse equilíbrio que permitiu a prefeitura, mas não sei se eu disse aqui da outra vez, até agora a prefeitura de Salvador foi capaz de 97% dos investimentos serem feitos com recursos próprios. Se nós não somos, claro, nem podíamos ser o primeiro no número absoluto de investimento, mas em termos de relação, se você pegar o número total de investimentos, quanto foi recurso próprio e quanto foi recurso transferido, Salvador é a primeira capital do país. Aqui investiu mais com recursos próprios dentro do recurso total. O que, aliás, veja bem, vocês não estavam recebendo nada do governo federal. Absolutamente nada. O governo federal trancou. O que eu digo é o seguinte, eu não digo isso com satisfação, não. Eu não queria que fosse assim, não. Eu sei. E esperamos que não seja assim. Por exemplo... a capacidade de endividamento de vocês é grande. A prefeitura... Mas depende, por exemplo, um empréstimo externo, que em condições favoráveis, que você consiga no BID, Banco Mundial, seja o que for, vai depender do aval do governo federal. Isso, que está segurando, você sabe disso. Essa parte eu tenho eu tenho esperança nisso. Nós fizemos o primeiro ano passado, um projeto pequeno, com o BNDES chamado PIMAT, que é um programa para modernização da área administrativa, financeira, de gestão da prefeitura. Está em pleno andamento. O segundo foram essas operações com a Caixa Econômica, né, para o BRT, também já assinadas aproximadamente 400 milhões, mas que vai ter um desembolso relativamente lento, ao longo da obra. E nós estamos negociando. Tem um outro que vai sair, está na STN, né, que é um programa, o PRODETUR, é um programa para desenvolvimento turístico aqui em Salvador, para obras de infraestrutura, para toda a parte também de promoção na área de turismo. É um projeto muito interessante. Esse eu não tenho mais dúvida que esse projeto será concluído. E um outro projeto com o Banco Mundial que está sendo discutido, que é um projeto de 250 milhões de dólares, divididos em duas parcelas de 125 milhões de dólares, que é um projeto muito interessante para a área social. Esse projeto está sendo conduzido pela Casa Civil, que é quem faz a captação de recursos. Naturalmente a Fazenda assiste do ponto de vista de demonstrar que nós temos viabilidade financeira de tomar esses recursos, mas esse projeto também está em plena discussão com o Banco Mundial e nós temos esperança que possamos assiná-lo, naturalmente, isso precisa de aval, precisa de garantia do governo federal, né? Nós esperamos que possamos assiná-lo no primeiro semestre do próximo ano. De modo que, você falou em capacidade de endividamento, nós temos, a prefeitura tem hoje, claro que ninguém vai tomar esse dinheiro, mas de repente, mas nós temos uma capacidade de endividamento porque nossa dívida caiu muito. A relação entre a dívida e a receita líquida da prefeitura hoje é 5%, nós podemos ir até 120%. Isso dá uma capacidade de investimento de 6 bilhões de reais. Claro. Quantos bilhões? 6 bilhões é a capacidade de investimento. Mas é evidente que isso não pode... Há outras regras, por exemplo, que limitam anualmente. Mas suponha que você possa fazer operações de 500, 600 milhões por ano, na hora que o mercado puder fazer isso e dentro da expectativa que nós temos. Nós diminuímos muito, talvez a única despesa que tenha diminuído esse ano, da prefeitura, foi a despesa com juros e com amortização da dívida, porque nossa dívida caiu muito na hora que a gente quitou a dívida com o governo federal, aquela dívida resultante daqueles contratos de refinanciamento que foram feitos no início de 2000, né? Na hora que mudou os indicadores, nossa dívida zerou. Então isso tirou da dívida da prefeitura mais de 700 milhões de reais. Isso reduziu os nossos encargos, reduziu a amortização da dívida e foi praticamente a única despesa que diminuiu, porque todas as outras aumentaram acima da inflação e todas as receitas, praticamente todas elas, ficaram abaixo da inflação. Paulo Souto, secretário municipal da Fazenda, ex-governador, senador,
Paulo, aumento de imposto vai ter? Olha, Não, só um instantinho. Maria do Rosário quer saber o que está acontecendo na BR-324, sentido centro, que está tudo parado. Pedi ao pessoal da redação para nos informar. Ou então o Moto Repórter. Sim, Paulo, diga aí, vai ter aumento de não imposto tem. para o ano? Não, aumento de imposto no sentido de que vai aumentar a alíquota, etc. Não existe isso. Nós vamos continuar. Correção tem. Claro, correção e eventualmente alguma outra coisa que já estiver estabelecida em lei também, mas nós não vamos aumentar, por exemplo, não vamos aumentar a alíquota de TIV, alíquota de PTU, alíquota de ISS, isso não. O que nós vamos fazer, cada vez mais, e já estamos fazendo, é cuidar de cobrar a quem deve a prefeitura. A Isso, inadimplência está grande? Aumentou? olha, esse ano, por exemplo, com relação ao IPTU, o nosso sistema de cobrança melhorou, as pessoas estão sendo avisadas. Por exemplo, um grande problema que nós tínhamos é naqueles refis, que aqui nós chamamos PPI, né? Sim. Que quando a prefeitura, que esse ano não tem esse ano, do ponto de vista de a lei eleitoral, inclusive, não permite, não é nosso plano fazer isso no próximo ano, de modo que quem está fazendo planejamento tributário, contando com PPI no próximo ano, é bom ter cuidado, porque não é plano da prefeitura fazer isso. Não é plano da prefeitura. Vai ter que pedir PTU, que é peço Então, pinico urgente. é bom cuidar de. Mas não vai ter PPI para o ano. Nesse momento, nós não temos absolutamente essa expectativa de fazer Sim, mas isso. muita Sim, gente então, está sem conseguir pagar. Por exemplo, o IPTU, claro que ainda há inadimplência, mas nós adotamos alguns sistemas de cobrança, por exemplo. Eu estava fazendo o seguinte: quem fez o PPI, por exemplo, Sim. às vezes você pagava a primeira parcela e depois. Então, Ficava esperando o próximo. quem fez PPI, que está devendo a parcela, ele está recebendo no celular dele, né, uma mensagenzinha: olha, primeiro a gente avisa, daqui a 5 dias sua parcela está vencida. Então ele já fica logo ciente disso aí. Tanto para quem fez PPI, como para quem o IPTU, que ainda tem cotas a vencer, naquele caso em que nós temos no cadastro tem o celular do cidadão. Fora disso, é cobrança por carta. Se ele não pagou, 10, 15 dias depois ele recebe a mensagem: olha, você não pagou e você vai perder, se continuar assim, os benefícios do PPI, que você sabe que é um benefício grande. Tira todo o juro, tira toda a multa, etc. Então nós estamos chamando muito a atenção, entendendo que é um momento difícil, mas dizendo o seguinte: não é vantajoso deixar de pagar, mesmo porque, eu confesso, que os encargos que a prefeitura cobra por atraso são encargos que não compensa ninguém. Aliás, você me dá a oportunidade de falar o seguinte: o Tribunal de Justiça da Bahia convidou a prefeitura e a prefeitura vai participar. É uma iniciativa do tribunal, mas nós vamos participar, né? Que é o seguinte: eles vão fazer entre 21 e 25, entre 1 e 25 de 21 e 25. A prefeitura vai terminar o ano, eu diria que com as contas arrumadas, nós não vamos ter sobressalto, né, até o final do ano. O que já é muita coisa. Isso com muito sacrifício. Isso com muito sacrifício. 13º salário garantido. Garantido. E agora, qual é a nossa... Quer dizer, quando estava todo mundo, Mário, imaginando, não, mas parece que nós chegamos numa situação de fundo de poço e que vai melhorar. Setembro foi um mês desastroso para a arrecadação. E não só para a arrecadação, para a atividade econômica como um todo, que, aliás, é a causa de tudo. É impressionante como tudo caiu do ponto de vista de arrecadação em setembro. De modo que isso nos deixa... claro, quando eu disse que nós vamos chegar no fim do ano com a situação sob controle, mas não sem sacrifício, não sem fazer certas medidas, e o prefeito é muito atento para isso, fazer certas medidas que garantam essa tranquilidade para que a gente não perca, por exemplo, a expectativa ou a perspectiva que todos têm de ser uma prefeitura que mantém em dia o salário dos seus funcionários, que paga os seus compromissos. Isso dá à prefeitura uma situação muito vantajosa. Por exemplo, nós conseguimos contratar muitos serviços, seguramente mais a preços melhores no mercado, porque quem contrata sabe que vai receber.
e que vai receber em prazos que são prazos perfeitamente compatíveis. Salvador, por exemplo, o que aumentou no custeio, aumentou basicamente pela expansão dos serviços de educação em saúde, muitas né? áreas, mas principalmente na área de educação e saúde. Né? Pois é. Nós estamos aplicando muito acima do índice em educação e saúde. Né? Esse ano, por exemplo, já próxima a 18% em saúde, próxima a 27% em educação, mesmo nessa situação difícil, e são serviços que foram implantados e que não tem recuo. Não tem. Não tem recuo. Como é que você vai fazer? Quer dizer, daqui muito a pouco com o hospital municipal se prepare que o custo também o hospital municipal realmente um fator que ainda que vai aumentar ainda as despesas de custeio da prefeitura. Não é para 2017, ele vai ficar pronto em 2018, mas nós temos que nos preparar para isso, mas ainda nós temos que nos preparar para 2017. Já foi o orçamento, né? Mas esse orçamento é um orçamento que, assim que for aprovado, em dezembro, ante a perspectiva da economia, nós vamos ter que esmiuçar esse orçamento para ver se nós vamos contar com isso. Aliás, como fizemos em 2016. Essa proposta de emenda à Constituição, chamada do teto, isso vai restringir investimentos do governo federal. Né? A gente sabe que vai. Né? O pessoal diz, não, mas a educação e saúde pode até ser que educação e saúde mantenham os mesmos percentuais, porque vai depender de jogar para um lado para o outro. Mas tem um teto. Significa que a atividade econômica vai demorar a começar a reagir e voltar a um patamar, né, razoável. Isso significa que sua arrecadação também sofrerá algum por exemplo, tempo ainda. E veja, o problema de saúde é gravíssimo, porque veja o que aconteceu. Todas as unidades, mas a grande maioria das unidades novas mais recentes que a saúde implantou, elas não estão tendo a contrapartida dos recursos do SUS. Ou seja, a prefeitura está arcando com 100% desses custos. Esse, aliás, é um dos principais pedidos do prefeito ao governo federal. Nós não estamos pedindo nada de excepcional, estamos pedindo apenas que o governo federal, nesse caso, cumpra o que ele tem que cumprir. Se nós, ao instalarmos uma UPA, por exemplo, há uma regra do governo federal que diz, olha, o custeio dessa unidade, por exemplo, não sei se o número é exatamente esse, 30% ou 40% de recursos federais. Mas o problema é que isso não está sendo feito. E a prefeitura, então, está arcando com 100% desses custos. Até agora, a prefeitura de Salvador foi capaz de 97% dos investimentos serem feitos com recursos próprios. Se nós não somos, claro, nem podíamos ser o primeiro no número absoluto de investimento, mas em termos de relação, se você pegar o número total de investimentos, quanto foi recurso próprio e quanto foi recurso transferido, Salvador é a primeira capital do país. Que investiu mais com recursos próprios dentro do recurso total. O que, aliás, veja bem, vocês não estavam recebendo nada do governo federal. Nada, absolutamente nada. O governo federal trancou. O que eu digo é o seguinte, eu não digo isso com satisfação, não. Eu não queria que fosse assim, não. Eu sei. Né? E esperamos que não seja assim. Por exemplo... a capacidade de endividamento de vocês é grande. Mas depende, por exemplo, um empréstimo externo, que em condições favoráveis, que você consiga no BID, Banco Mundial, seja o que for, vai depender do aval do governo federal. Isso, está segurando, você sabe disso. Essa parte eu tenho eu tenho esperança nisso. Nós fizemos o primeiro ano passado, um projeto pequeno, com o BNDES chamado PIMAT, que é um programa para modernização da área administrativa, financeira, de gestão da prefeitura. Está em pleno andamento. O segundo foram essas operações com a Caixa Econômica, né, para o BRT. Também já assinadas aproximadamente 400 milhões, mas que vai ter um desembolso relativamente lento, ao longo da obra. E nós estamos negociando. Tem um outro que vai sair, está na STN, né, que é um programa, o PRODETUR, é um programa para desenvolvimento turístico aqui em Salvador, para obras de infraestrutura, para toda a parte também de promoção na área de turismo. É um projeto muito interessante. Esse eu não tenho mais dúvida que esse projeto será concluído. E um outro projeto com o Banco Mundial que está sendo discutido, que é um projeto de 250 milhões de dólares, divididos em duas parcelas de 125 milhões de dólares, que é um projeto muito interessante para a área social. Esse projeto está sendo conduzido pela Casa Civil, que é quem faz a captação de recursos. Naturalmente a Fazenda assiste
do ponto de vista de demonstrar que nós temos claro, viabilidade financeira de tomar esses recursos, mas esse projeto também está em plena discussão com o Banco Mundial e nós temos esperança que possamos assiná-lo, naturalmente, isso precisa de aval, precisa de garantia do governo federal, né? Nós esperamos que possamos assiná-lo no primeiro semestre do próximo ano. De modo que, você falou em capacidade de endividamento, nós temos, a prefeitura tem hoje, claro que ninguém vai tomar esse dinheiro, mas de repente, mas nós temos uma capacidade de endividamento porque nossa dívida caiu muito. A relação entre a dívida e a receita líquida da prefeitura hoje é 5%, nós podemos ir até 120%. Isso dá uma capacidade de investimento de 6 bilhões de reais. Claro. Quantos bilhões? 6 bilhões é a capacidade de investimento. Mas é evidente que isso não pode. Há outras regras, por exemplo, que limitam anualmente. Mas suponha que você possa fazer operações de 500, 600 bilhões por ano, na hora que o mercado puder fazer isso e dentro da expectativa que nós temos. Nós diminuímos muito, talvez a única despesa que tenha diminuído esse ano, a única despesa que diminuiu esse ano da prefeitura, foi a despesa com juros e com amortização da dívida, porque nossa dívida caiu muito na hora que a gente quitou a dívida com o governo federal, aquela dívida resultante daqueles contratos de refinanciamento que foram feitos no início de 2000, né? Na hora que mudou os indicadores, nossa dívida zerou. Então isso tirou da dívida da prefeitura mais de 700 milhões de reais. Isso reduziu os nossos encargos, reduziu a amortização da dívida e foi praticamente a única despesa que diminuiu, porque todas as outras aumentaram acima da inflação e todas as receitas, praticamente todas elas, ficaram abaixo da inflação.